Ok, né? Programa Jesus fica comigo. Na Rio Bonito FM. Com o grupo Função e Água Viva. Sobre a minha casa, Senhor. Sagradas sejam bem-vindas. Não seja uma bem-vinda, seja Jesus, sagrada, sejam bem-vindas. Seja uma pandemia, seja Muito bom dia para você que está ligado no programa Jesus Fica Comigo, neste domingo 27 de junho de 2025. Hoje o santo do dia é São Pantaleão. O santo de hoje viveu no século 3 e 4 da era cristã, durante o período da intensa perseguição aos cristãos. Deixa eu mandar um alô especial já aqui a Cátia Azevedo, fiscal ligadinha. Obrigado pelo carinho da audiência, a João Tenente, fiscal ligadinha. Hoje nós estamos transmitindo pelo Instagram do nosso irmão convidado de hoje, Valdir, conhecido como Valdir do Resgate. Nosso irmão Valdir está aqui hoje participando junto conosco do podcast cristão do programa Jesus Fica Comigo. Boa noite, João. Boa noite, Petrus. Boa noite, você que está nos ouvindo nesse bate-papo e pelo Instagram de Valdir. E também pelo meu que está aqui junto. Que a paz do nosso Cristo Cristo, o amor de Maria, esteja sempre com vocês. E desde já, quero acolher o nosso irmão Valdir. Valdir, meu irmão, seja bem-vindo. É um prazer ter o senhor aqui conosco para compartilhar nossa história, o que Deus fez e tem feito na sua vida. Mais uma vez, Valdir, seja bem-vindo, meu irmão. Deus te abençoe. Boa noite, João. Boa noite, Nilson. Quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus pelo convite que vocês me fizeram de poder compartilhar um pouco daquilo que Deus fez na minha vida e que eu vou fazendo, e falar muito mais. Também quero desejar a bênção de Deus sobre a vida de cada pessoa que nos assiste no momento e que você possa ser abençoado essa noite. Não porque eu vou falar junto com meus irmãos, mas porque a graça de Deus vai ser derramada sobre nossas vidas. Então, desde já, fique atento ao que vai falar por cada um de nós. Deus abençoe vocês e vamos em frente.
Amém. 9h24, para você não se perder no tempo, da mais querida da cidade, Rio Bonito FM 104.9. Programa Jesus Fica Comigo. Nosso irmão Petrúcio não pôde vir mais uma vez, porque houve o terceiro apaixonado que ele estava na coordenação, junto com o ministério, e depois ele foi cuidar do seu menino. Petrúcio está em casa cuidando do seu filho, cuidando de sua esposa, mas está fazendo a sua missão familiar. Vamos nos organizar para a nossa conversa. Hoje, como já falamos, nosso convidado de hoje é o nosso irmão Valdir Belo, conhecido como Valdir do Resgate. E hoje estamos aqui hoje com o nosso irmão e vamos saber um pouco de quem era Valdir, de quem é Valdir hoje. Mandar um alô especial ao meu irmão Messinho, que está ligadinho, obrigado pelo carinho da audiência, Messinho, que Deus abençoe. Vamos saber um pouco da história de Valdir, saber um pouco do que Deus fez, do que Deus está fazendo, do que Deus ainda vai fazer. E, iniciando a nossa conversa, quem era Valdir antes de Jesus? Nilson, é até difícil falar sobre quem era Valdir antes de conhecer Jesus. Cara, eu era improvável. Eu era uma pessoa que ninguém mais já acreditava em mim. Teve pessoas da minha família que chegou a desistir. Eu fui um jovem, fui criado dentro de um tráfico. Eu tinha dois irmãos mais velhos. Um usou tanta droga que ele tirou a sua própria vida. E o outro era traficante. Mas foi passando o tempo, eu fui me envolvendo com... Não cheguei a usar exatamente droga, bebi muito, mas não cheguei a usar droga. Mas fui me tornando um jovem violento, brigando em rua. Era um menino que vivia brigando o tempo todo. Cheguei a fazer muitas coisas erradas. Eu não quero aqui entrar em detalhes, vou entrar em algumas áreas que eu possa entrar. Mas meus filhos vão estar me escutando, então existe coisas também que as pessoas também podem fazer um ponto e fazer de uma hora de programa ou de uma hora de entrevista, de repente fazer algo que eles possam definir a nossa imagem. Então, eu fui uma pessoa envolvida com muitas coisas erradas. Fui um aluno de escola totalmente perverso, cara. Eu acredito que não teve um professor meu que acreditou em mim. E isso era a minha maior revolta. Eu ia fazer escola, fui expulso de várias escolas. Chegava nas escolas, irmão. Eu colocava palito de dente nos cadeados, cara, para não ter aula. Então, no outro dia era preciso quebrar os cadeados, a gente fazia bomba caseira, e estava dentro do colégio, dentro do vaso sanitário. Tinha um grupo de jovens que a gente pintava terror. Eu chegava a jogar no bolinho no papel quando o professor estava dando aula. Naquele tempo tinha merenda na escola, a gente pegava comida, a colher era de plástico, a gente estava jogando a comida no cabelo da professora. Então, fui chegando num determinado momento na minha vida e as pessoas olhando para mim e só sabiam enxergar um menino perdido. Um menino que não tinha futuro.
Mas aquilo que Deus sonhava para mim era muito maior do que aquilo que Ele estava escolhendo para mim. Porque às vezes a gente vê um jovem e determina a vida dele. E só quem pode determinar a vida de uma pessoa, claro, tem muitas escolhas. Mas Deus está acima de tudo e de todos. Então Deus tinha um projeto na minha vida, cara. E eu chegava, briguei muito com meu irmão, a gente brigava tanto na rua. Tinha briga de rua o tempo todo. Um dia se juntou eu e meu irmão. A gente pegou muito a gente bateu bastante nisso, sabe? Então, assim, isso são coisas que às vezes eu toco num assunto e a gente não machuca. Porque eu sei que Deus fez na minha vida, mas tem coisas que não tem como mais a gente voltar atrás. Então, por isso que as escolhas que a gente faz hoje determinam quem nós vamos ser. Mas Deus tinha um plano determinado na minha vida e eu aceito o plano. Aí meu irmão pegou meu tio e me deu uma filha nele, cara. Entendeu? Meu tio era um homem já de idade. Então, assim, fui envolvido com bebida, envolvido com prostituição, envolvido com tantas coisas, envolvido com coisas. Não cheguei a praticar crime, mas a gente se juntava, um grupo de ia rodar. Então, assim, é muita coisa que eu não quero entrar em detalhes, mas isso é quem eu fui. Fui perverso. Um dia teve um momento que depois já de convertido, uma professora minha estava em um encontro e ela me viu naquele dia eu chorei, sabe? Porque ela olhou para mim, se levantou e pensei que ela ia dar um tapa em mim. Mas ela se levantou e ficou do meu lado olhando para minha filha e para meu filho, olhando para mim já como casado. Ela olhou para mim e disse assim, existe coisas que só Deus pode fazer. Baixei a cabeça e me lembrei daquela mulher que tinha passado ali e andando na capacete da cabeça. Eu ia para a escola, pegava chiclete, tentava chiclete com a cabelo da menina. A gente ia brigar, um dia um cara deu um pequenininho com espingarda. Eu caí e saí, cara. Pegar a espingarda dele, peguei a espingarda dele. E naquele dia, foi muita coisa. Agora, eu fazia isso, mas tinha um lado inocente na história. Porque, veio, eu enverguei a espingarda dele. E eu disse, eu vou botar lá no mesmo lugar, porque se ela atirar em mim, não vai pegar mais em mim. Voltei lá e tornei, deixei a espingarda dele, era um velho já. Então, assim, foi muitas coisas que se contar em detalhe, vai dar uma noite inteira, não é isso, né? Tem pontos que a gente precisa falar, mas isso é que eu fui. Briguei muito, apanhei muito, puxaram a faca pra mim, foi tanta da coisa que... Mas assim, isso é que eu fui. Eu fui porque a minha família também não teve estrutura. Não teve, minha apoio de pé. Mas também eu não poderia cobrar da minha família aquilo que eles não tinham para me dar. Eu enxergo isso hoje porque já amadurecido, pai de família, já quase um coroa, com 37 anos. Então, assim, é uma graça para poder contar essa história. Mas é isso, essa é a minha resposta nesse primeiro momento. Amém, Gabriel, participa aí. Depois eu vi aí a primeira pergunta e a resposta do nosso irmão Rodrigo. E a gente vê mais na frente, daqui a pouco a gente vai ver a mudança da vida de Rodrigo através do amor de Deus, do Espírito Santo de Deus. João, é com você. Uma segunda pergunta. Essa primeira foi... Estou impactado demais na pergunta dele só. Aquele história do povo aí do Deus fez na vida de Valdir fazendo. Muito você a compartilhar aí com as pessoas, né? Compartilhando. Para que mais pessoas possam ver a graça de Deus fazendo presente no meio de nós. Pode ir nessa pergunta. Eu sei que cada um de nós temos exemplo. Tem alguém que quando a gente olha para essa pessoa e fala, caramba, como eu Deus nessa pessoa. Essa pessoa me inspira, me dá uma força. Então, a minha pergunta é: quem você tem como exemplo de fé? O quê? Pode ser uma, três, quatro pessoas que à vontade.
Cara, eu conheço muita gente de Deus, sabe? Eu conheço muita gente que me ajudou no processo de conversão. Eu não posso negar isso, eu sei as minhas raízes. Mas a pessoa que é esse exemplo de na minha vida é o meu fundador. É o meu fundador porque, cara, eu não sei. Eu não sei o que seria de mim se não fosse o sim dele. Verdadeiramente fica difícil de até de responder, porque isso é uma coisa que mexe comigo, mexe comigo. Meu fundador é um cara que, se ele não tivesse dado sim, eu acho que Deus ia se utilizar de outra forma, mas é a forma que enxergo que Deus me resgatou. Quando eu olho para o fundador, eu vejo um exemplo porque ele acredita em cada um de nós como servo da comunidade de resgate. Ele enxerga na vida algo que não consegue enxergar, não consegue enxergar como. As pessoas enxergam na gente pessoas que levam a palavra de Deus, mas eu acredito que o fundador ele vê além. Ele vê na nossa vida o que outra pessoa não consegue enxergar como um carinho fundante. Né? Ele foi o sinal de Deus na minha vida. Não foi ele pela primeira pregação que eu me encontrei com Jesus, mas foi na comunidade de resgate a parte de Deus. Eu sei que a barca representa a igreja, mas ali tem a minha galinha pela comunidade de resgate. E o fundador para mim é isso, é aquele cara que acredita na vida de cada um de nós como servo. Tem gente no resgate, se eles fossem contar a história de si, mais forte que a minha. E o fundador acreditou em cada um. O fundador não acreditou em ninguém. Ele já fez coisa na vida de pessoas assim que para a gente contar as histórias nos fortalece. Caramba, ele é aquele cara que vai lá, busca a ovelha perdida e traz a casa do Pai. Essa é a missão do pastor. Então é isso, o fundador é esse exemplo de fé, esse exemplo de companheiro, pai de família, representa a vida dos filhos. E uma outra pessoa se tornou muito na minha vida, foi a esposa dele. Exemplo de fé. A esposa dele está entrando no câncer. Hoje ela participou do encontro, depois desse dia de tratamento, ela foi lá, deu uma palavra para os jovens. Uma mulher que tem superado coisas que talvez se tivesse no lugar dela, eu teria me entregado. Mas ela foi uma mulher que não encontrava Jesus. E o fundador acreditou nela, que ela seria Jesus. E hoje ela é a fundadora da comunidade de resgate. É uma história de dois, mas Sérgio Maciel e Ana Maciel, Ana Lúcia Maciel, é o exemplo da minha vida, na vida da minha família. Quando eu vi ela testemunhar, ela passou pelo vale, eu chorei, porque não é fácil enfrentar o que ela está enfrentando, mas ela olha para o céu e ela diz, numa frase que ela muito usa, é tudo concorre para o bem daqueles que não amam a Deus. Desde sempre é a palavra que mais ela fala. Então essa é as pessoas, quase muitas pessoas que me ajudam no processo de Marnal, Messinho, comunidade de resgate, Kimba, comunidade de resgate, João Paulo, Flávio, muitas pessoas. Juraí, hoje nós nos tratamos como compadres. E ele me ajuda, eu acredito que Deus colocou força na minha vida. Eu sei que uma amiga é difícil de se encontrar. Nós temos colegas desconhecidos. Agora quem encontra um verdadeiro amigo tem um tesouro nos pés. E esses amigos que eu encontrei foi tesouros escondidos que eu não tinha encontrado. E eu me encontrei e eles me ajudaram no processo quando eu estou na comunidade de resgate em Raiz, cara. Eu esqueço que não existe. Eu esqueço que eu me sinto um menino que me realiza na presença de Deus. Então, essa é a minha resposta como exemplo de fé. Dona Ana, se um dia eles escutarem isso que eu estou falando,
vocês são as pessoas que Deus colocou em minha vida e acreditou em mim. Teve um dia, irmão, que eu era ainda muito novo no resgate. E quando eu tive um sonho que eu entregava uma cruz na cada céu. E eu estava ali nisso, não entendia nada, chorando muito, porque eu frequentei muitas igrejas evangélicas. E eu não sabia nada do que era a igreja. E quando eu fui falar com o fundador com vergonha ainda, ele disse, você sonhou com cada céu, eu estava no processo de escolher quem era o coordenador. E ele disse, é você que vai ser o coordenador. Cara, eu chorei tanto naquele dia, porque como é que ele escolheu uma pessoa? Por isso que eu digo que ele acredita naquilo que ninguém conseguiu enxergar. Isso é fé. Fundamento da esperança. Ele teve esperança que Deus ia transformar a minha vida e eu seria um coordenador que poderia fazer a missão durante aquele período que eu fosse coordenar. E eu pensei que eu não consegui liderar aquele grupo, que é uma missão mesmo, ficou no meu lugar. E assim, sempre tem mudança de coordenação. Mas eu passei 2 anos para coordenar. E eu aprendi muito, meus irmãos. Eu sempre digo assim, que quem aprender a viver dentro de uma comunidade, a gente está pronto para viver em qualquer lugar. Porque viver entre irmãos é difícil. Jesus disse na palavra, suportar uns aos outros. Então suportar não é você suportar o pecado, o defeito do outro, mas você dá suporte a ele. É você dar suporte e você sustentá-lo, cara. Então assim, foi o processo que eles me sustentaram e eu sustentei eles juntos. Então foi isso, foi tremendo, ele acreditou em mim, ele levou sempre a evangelização. Ele gosta muito de limão eu acho que é uma comida que ele diz, é de limão com galinhada na parede. E ele disse, você vai almoçar comigo, eu não me recordo. Ele levou sempre a evangelização, me sentou numa pedra. E ele disse assim, olha meu filho, se você quiser ser um bom coordenador, você tem que se afastar. Se afastar da multidão e tentar escutar Deus para que você possa levar para ele aquilo que você precisa. Já foi muito difícil. Por que isso? Porque a gente está acostumado a viver sempre ali juntos. Mas Deus só trabalha e a gente precisa se retirar e tornar gente junto com ele. Então eu aprendi com o fundador. Ele me deu só uma formação. E depois daquela formação na pedra, eu passei a evangelização. Eu passei 2 anos acordando um pouco. E no dia que eu saí, eu não sabia que as pessoas achavam tanto em mim. Porque quando eu saí, foi apresentar o novo coordenador, que é o Messinho, o Maguinho, o Messinho é meu pai. Meu padrinho. E é tanta coisa que eu queria esqueci. Mas assim, foram. Assim, se eu falar alguma coisa, eu estou falando natural, porque é isso mesmo. É isso mesmo. Não tem outra coisa. Eu estou criando. É aquilo que foi. É aquilo que é. E quando ele vai apresentar, a igreja se levantou e aplaudiu. E aqui para mim, eu voltei há 12 anos atrás, e eu me lembro sentado naquela pedra que o fundador acreditou em mim. E ele me pegou pelo pescoço junto com a minha esposa e disse, é verdade. E ele nos agradeceu pelo tempo, e eu continuei ajudando assim, vou continuar ajudando ele. Estou um pouco afastado, estou estudando, mas em oração, a comunidade de resgate começa a fazendo um trabalho extraordinário. Então é isso, cara. Coordenar não é fácil, mas se Deus nos escolheu o Messinho, o meu compadre, o padrinho, é porque Ele sabe. Nós estamos lá pelo nome de Deus. Quem continuar na história permitindo vai ser o próprio Deus. Então é isso. Deus é tremendo, o fundador acreditou em mim. E quando eu lembro disso, eu era bem provado. Ninguém acreditava nisso. As pessoas mais velhas eram para mim porque eu era muito desbocado. Qualquer pessoa era muito para. Então, foi isso. Hoje as pessoas olham para mim quem era uma
Um dia eu cheguei na igreja e teve pessoas que olhou assim e viu assim, cara, quem era esse brigando na rua? Cara, eu era tão ruim, irmão, que quando eu ia me encontrar com meus amigos pra brincar, quando eu tava fazendo esse tratamento, sabe o que eu fazia, cara? Eu quebrava a garrafa de vidro e colocava aquela garrafa pra cima, para que os amigos pudessem se cortar. Quando eu lembro disso, me dá vontade de chorar, cara, porque quanta maldade você distante de Deus. Um jovem distante de Deus, ele é capaz de fazer tanta besteira e depois lá na frente ele vai dizer: hoje eu olho para a realidade que vivi no passado e isso é um trampolim que joga para frente. Hoje eu digo a minha filha: acerte o alvo. Acerte o alvo. Se você errar o alvo, você vai estar perdida. Digo que meu filho já tem 7 anos. Acerte o alvo. Se você errar o alvo, não só você, como todos nós estamos perdidos. Porque Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Não existe verdade em Jesus. Não existe caminho longe de Jesus. Caminho longe de Jesus é atalhos. E quando nós buscamos atalhos, se prepare. E a queda é grande. A queda é grande. E que bom que muitas vezes caímos e reconhecemos as nossas quedas, as nossas fraquezas. Porque quando nós caímos entre si, voltamos e diremos para o Pai: pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Interessante é que o Pai nunca vai tratar o filho como empregado. O Pai sempre vai tratar o filho como filho. Ou seja, todos nós, independente do que vivemos, passamos, é que nós vamos continuarmos sendo filhos de Deus. Aqueles que estão perto e aqueles que estão ainda distantes continuam sendo filhos de Deus. Cara, isso é lindo. Porque isso é o lindo de Deus. Ele não morreu por mim e por você. Mas ele morreu por aquele que agora está na parada, está usando drogas, se prostituindo. Deus ama cada um de nós por igual. Que a gota de sangue, a última gota de sangue foi derramada por aqueles que estão distantes. É isso. A gente pode ver o quanto Deus é maravilhoso nas nossas vidas, né? Eu espero um dia assim, um dia ter aqui. Eu já vi Sérgio, já vi as pregações dele, de Deus, cheio do Espírito Santo. É um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Eu espero um dia aqui. Se Deus quiser, com a permissão de Deus, um dia a gente ouvir a história de Sérgio, e se possível, ter os filhos dele da comunidade aqui. Foi que quando eu estava cantando junto no meu coração, quem sabe um dia, deixa nas mãos de Deus. Então aí, pessoal, para vocês verem o quanto é importante você não desistir de alguém. Você que está nos ouvindo, nos vendo, talvez alguém está sofrendo um trabalho para você. E Deus está te usando, está te levantando para que você seja levantado dessas pessoas, de marido, outro, do filho, do irmão. Então não desista, entregue nas mãos de Deus que um dia, hoje é um dia, amanhã, depois de amanhã, daqui a um mês, 2 meses, pode ser aquele filho, aquela filha, aquele marido, aquela esposa que está no trabalho, que pode estar aqui, dizendo o quanto você foi importante na vida dele, dela, por ter desistido. Então não desista, entregue nas mãos de Deus, entregue nas mãos de Deus e deixe Deus trabalhar, porque para muitos homens e mulheres de Deus que se encontram hoje na graça de Deus, um dia estava perdido, estava no bolso e Deus entendeu a manhã e resgatou. Então, persista. Às vezes é contigo, meu irmão. 9h48, para você não se perder o tempo. República FM 104.9. Programa Jesus Fica Comigo. Vamos para a terceira pergunta. Lembrando que próxima quinta-feira tem mais um grupo de oração da comunidade Tocar Resgate lá na igreja de São Sebastião,
E você é o nosso convidado especial. Deus tem uma promessa para a sua vida. Terceira pergunta, meu irmão Valdir. Durante essa sua caminhada, me conta o testemunho de vida. Sim. Nisso, agora falar de testemunhos vai se tornar um pouco mais difícil, porque foram muitos, né? Processo de conversão até o dia de hoje que Deus tem feito na minha vida são muitas coisas, cara. Então até tem uma música que não foi nenhuma, nem duas, nem três. Foram muitas. É difícil até dizer, mas eu tinha anotado o testemunho ali, mas agora veio na minha memória. Então você ainda não mandou para aquela pessoa, mande agora o link para que ele possa poder assistir, escutar. Eu quero contar o testemunho aqui que aconteceu com meu pai e comigo. Eu ia falar do testemunho do coração que Deus fez na minha vida, mas eu acredito que a gente tem que ser sensível e aquilo que Deus fala no nosso coração é baixinho, mas nós somos capazes de discernir. Talvez a pessoa vai escutar isso, precise mais escutar isso do que uma cura do coração, mas uma cura espiritual, uma cura afetiva. No dia dos pais, teve o dia dos pais no início da minha conversão, que teve a missa dos pais. Era o dia do domingo, e o Padre Miguel celebrava, e no final da missa, durante a homilia, ele pregava sobre a vida dos pais. Só que meu pai ali não estava. Mas só que no final ele contou algo, deu um conselho tremendo. Ele disse: abrace seu pai. Ele está aqui. Só que quando eu olhei dele lá, eu entrei que foi lá. Da parede da igreja Nossa Senhora da Conceição. E meu pai não estava. Eu queria ver aquele momento do meu pai. Eu não fui criado em igreja. Comecei a frequentar a igreja evangélica porque ia para aquelas meninas, as irmãs. Estou aqui, minha esposa está escutando, mas estou dizendo oração. É como eu disse a você, que falar aqui para você vai ser apenas verdade. Nada além da verdade. Quando o padre disse, não tem problema não. Se seu pai não estiver aqui, quando você sair e chegar em casa, você abraça seu pai. E naquele dia, meu irmão estava na casa do meu pai. Eu não tinha dinheiro. O único presente que eu tinha comprado para meu pai foi uma toalha do rosto. Depois eu fiz várias surpresas. Mas uma depois dessa, meu pai, eu achei que meu pai ia infartar. Cara. Quando eu cheguei em casa, meu irmão estava lá me esperando. O meu irmão mais novo, que acredito eu não posso dizer onde meu irmão está, mas eu acredito na misericórdia de Deus. Porque às vezes a gente determina onde as pessoas estão. Se está no céu, se está no inferno. E isso é de Deus, ele sabe onde está. Nós pedimos a misericórdia. Né? E que eu acredito que Deus teve misericórdia e que meu irmão fosse estar no bom lugar. Era meu melhor amigo. Eu sinto falta, meu irmão. Às vezes a gente pede algo que está tão perto que a gente não valoriza o que ele está. E depois quando o tempo passar, a gente vai ver as pessoas eram importantes e a gente não sabia. E mesmo a mãe perguntou, o que é que tu tem? Não, vai acontecer algo extraordinário, aqui eu não sabia que era algo extraordinário. Eu simplesmente estava indo tanto que as pessoas falavam já no dia de oração. Por isso que é tão importante o grupo de oração, para ajudar a gente no processo. Eu peguei na mão do meu pai
Meu pai Meu pai era era gari, gari. cara. Meu Meu pai me carregava dentro dentro do do carro de lixo. aqueles Aqueles carrinhos. carrinhos, aqueles carrinhos. Quando Quando eu eu olho olho isso isso assim, assim, eu me recordo na hora. eu Eu pendurado no carro de lixo lixo e e meu pai me carregando. Às vezes a gente hoje tem carro, a gente tem moto, a a gente tem casa boa, cara. Mas Mas às às vezes vezes a a gente gente esquece esquece do do essencial, essencial, as das nossas nossas raízes raízes de de onde onde a a gente gente veio. veio. Não Não pode pode esquecer esquecer de de onde a onde a gente gente veio. veio. Tem Tem pessoas pessoas que durante durante muito muito tempo tempo não não aceitavam aceitavam a a minha minha família. família. Eu Eu tinha tinha vergonha. tinha Tinha vergonha vergonha do meu pai por por ser surdo. surdo. Eu Eu tinha tinha vergonha vergonha da da minha minha mãe mãe porque porque tanta tanta coisa coisa me ela me fazia fazia vergonha, vergonha, porque eu porque era eu era muito menino rebelde, rebelde, era era muito muito ruim. ruim. Mas Mas naquele naquele dia, dia, nisso, eu eu segurei segurei na na mão mão do do meu meu pai. pai. Aquele Aquele homem homem que que limpava limpava as as poças da portas da rua. rua. Antigamente, Antigamente tinha a tinha a intendência intendência que que era era ali ali no para o Parque pai da da Feira. feira, Tinha tinha sido. sido. Meu pai Meu pai trabalhava em trabalhava em tudo isso. isso. Meu Meu pai pai trabalhou trabalhou para para conquistar conquistar uma uma casa casa para para mim. mim, Ontem meu ontem meu irmão irmão mais mais novo novo morreu. morreu. E E outro outro meu meu irmão que irmão que está está vivo. vivo. Depois Depois de de tudo, tudo, meu meu pai pai ficou ficou morando de morando de aluguel. aluguel. Eu Eu cheguei e cheguei e segurei segurei na na mão mão dele dele e e disse: disse, pai, pai, eu eu quero lhe quero lhe agradecer. agradecer. Quero lhe Quero lhe agradecer agradecer por por tudo tudo que o que o Senhor Senhor fez fez comigo e comigo com e meus meus irmãos. irmãos. Meus Meus irmãos irmãos começaram a começaram a chorar, chorar, o o mais mais velho e o velho e o mais mais novo. novo. Eu Eu sou do sou do meio. meio. Aí Aí ele ele disse: disse, diga diga sem sem escutar escutar direito. direito. E eu E eu falando falando alto. alto. Segurei se Segurei, eu se eu quero quero agradecer ao agradecer ao Senhor. Senhor. O O Senhor Senhor não não ter ter desistido desistido de de nós. nós. O O Senhor ter Senhor ter levado levado tudo tudo muito muito pouco pouco para para dentro dentro de de casa. A casa. A gente gente passou passou muita muita coisa, coisa, sabe? sabe? Mas Mas o o Senhor não Senhor não desistiu. desistiu. Obrigado por Obrigado por tudo. tudo. Meu Meu pai, pai, eu eu vi vi umas umas histórias do histórias do meu meu pai que pai que ele ele recebeu, recebeu, quis quis fazer, fazer, levava a levava a gente gente para para a a feira, feira, comprar comprar roupa de roupa de final de final de ano, ano, era era tudo tudo muito muito limitado, limitado, cara. cara. Hoje tem Hoje tem filho filho que que cobra cobra do do pai pai aquilo que aquilo ele que não ele não pode pode dar. dar. Depois eu Depois eu segurei segurei ele segurando na na mão mão dele dele, com ele as com as mãos mãos geladas. geladas. Eu Eu disse: disse, pai, pai, eu eu te te amo. amo. João, João, meu meu pai pai caiu caiu para para trás, trás. cara. Eu Eu pensei que pensei que naquele dia naquele meu dia meu pai pai ia ia morrer. morrer. Eu Eu pensei que pensei meu que meu pai ia pai ia morrer. morrer. E eu E eu segurei, segurei, fiquei fiquei com com medo, medo, segurei para segurei os para meus meus irmãos. irmãos. Palavra Palavra pequena, pequena, mas de mas um de um poder poder tão tão grande. grande. Eu dei Eu o dei o presente presente a a ele, ele, ele ele se se abraçou abraçou com com a a gente gente chorando. chorando. Meu Meu irmão irmão tinha tinha 27 27 anos anos mais mais velho. velho. Eu Eu era era o o do do meio, meio, como eu como eu disse. disse. Ele Ele disse: disse, faz faz 27 27 anos. anos. Eu Eu nunca nunca tive um tive um dia dia de de pai pai como eu como eu tive tive hoje. hoje. E meu E meu pai pai chorou, chorou, cara, cara, como um como um menino. menino. Um dia Um eu dia eu tava tava bebendo, bêbado, bêbado, meu meu pai pai ficou ficou sabendo sabendo que que eu eu tava tava bebendo. bebendo. Toma um Toma um pouquinho pouquinho d'água d'água aí aí pra para relaxar. relaxar. A gente vê como é grande E e como como é é importante importante um um testemunho testemunho de de vida. vida. A A mudança mudança de de vida que vida que Deus Deus realiza realiza em em nossas nossas vidas. vidas. A A mudança mudança que que Deus Deus faz faz o o acontecer. acontecer. A A gente gente vê vê durante durante esses esses poucos poucos momentos, momentos, o Wagner Adriano vai vai continuar continuar esse esse testemunho, testemunho, mas mas a a gente gente vê vê durante durante esses esses poucos poucos momentos momentos a a importância importância de de Deus em Deus em nossa nossa vida. vida, A a importância importância do do Senhor Senhor no no nosso nosso dia a dia a dia. dia. Muitas Muitas vezes vezes pensamos pensamos que que somos somos o um nada. nada, Pensamos que pensamos que somos somos um um nada nada para o para o mundo. mundo. Mas Mas quando a quando a gente gente conhece conhece um um pouco pouco de de Deus, Deus, quando a quando a gente gente vai vai adentrando, adentrando, tendo uma tendo uma intimidade intimidade com com Deus, Deus, a a gente gente vê vê
o quanto a gente somos importantes para Ele. Reflita bem. Reflita bem no que Deus tem para a sua vida, no que Deus tem para a sua família. E aceite o que Deus tem para você. Pois
para nós conquistarmos o propósito, temos que viver o processo. E continuando, eu me emociono porque é algo que eu vivi, sabe? E é algo muito importante para mim. Isso é muito importante. Eu não quero deixar de falar disso porque hoje é uma coisa pouco cultivada em nossos lares. Porque quando a gente diz ao outro que ama, consequentemente o outro também vai dizer também que ama. Só que meu pai nunca disse que me amava, minha mãe. Uma das minhas maiores dores que eu enfrentei durante o processo de conversão foi de não ter dito à minha mãe que eu amava. Quando eu fui dizer à minha mãe que eu amava, ela estava morta dentro do caixão, eu falei, tarde mais. Então eu queria virar a página da história e dizer assim, eu vou fazer pelo meu pai o que eu não fiz pela minha mãe. E voltando, meu pai caiu, meu irmão levantou, começou a se sentir mal. Uma palavra tão simples, cara. Hoje meu pai, ele, depois desse processo, eu nunca mais deixei de viver o melhor momento do meu pai, porque cada dia que se passava com meu pai, um dia menos que eu tinha com ele. Teve um tempo que meu pai, depois que ele conquistou a casa da gente, ele foi morar de aluguel. Só que ele fez uma cirurgia, aí completou 5 anos, ele ficou muito só ele chegou. Bateu 1 ano, 2 anos, 5 anos chegaram, ele não queria morar com os filhos. Vamos de opinião forte, mas era o jeito que ele foi educado, família um pouco bruta, mas um dia meu irmão, a gente conversando, pai, vai ficar com quem, vai ficar com quem, ele mexe. Aí ele disse assim, perguntei a ele dentro da loja, pai, o senhor quer morar comigo? Ele levantou o chapéu assim pra cima e disse, era tudo que eu queria na minha vida. Mas meu pai não tem coragem de ir. Meu pai já acredito que 10, 11 anos está morando comigo. A gente fez uma casa. Quando eu fui fazer minha casa, eu fiquei mais dele que mim. Por quê? Porque ele comprou uma casa para mim e para os meus irmãos. O menino, ele tem um conforto. A gente ia toda a casa, eu fui cada detalhe, e precisava de uma cadeira de roda, não poder tropeçar, ele não cair. Banheiro do quarto, com mais facilidade para ele. Hoje meu pai está com início de Alzheimer. Esquecendo que hora que ele quer você, quer meu irmão. Mas eu vou honrar ela. Aquela palavra que disse que eu amava era verdadeira. Eu vou honrar meu pai, honrar o pai. É isso. Isso é um dos mandamentos do Senhor. Honrar pai e mãe. Eu vou honrar meu pai até o fim. Até o fim dele estar comigo. Ou que eu vá antes, ou que eu vá depois. E quando eu viver, eu honrarei o meu pai. Eu cuidarei dele até o fim. Para mim, o meu pai. Tem gente que diz, fulano é um exemplo para mim. É o meu herói. Meu pai é um herói, cara. Que ele vai vir falar por mim, que na madrugada eu acordo e olhar se meu pai está vivo. Meu pai tomou todos os dias 11 comprimidos. Toma comprimido diariamente para ter uma qualidade de vida melhor. É cardíaco. Eu carrego esse problema no coração. Por conta dele, tem algo muito parecido com ele. Mas é isso, cara. Eu digo a você que está nos escutando ou que vai ainda nos escutar. Ame seu pai e sua mãe enquanto você tem tempo. O tempo é breve demais. Nós só temos noite para amar. Talvez amanhã seja muito tarde. Eu fui dizer a minha mãe na quinta-feira. Quando eu cheguei em casa,
minha mãe estava gelada. Mas Mas uma uma coisa que eu fiquei feliz, minha mãe partiu, os os médicos médicos iam iam cortar cortar as as pernas pernas dela. dela. E eu E eu disse, disse, sabe, sabe, chorando de de joelho, joelho, Senhor, Senhor, deixa o deixa o médico médico cortar a cortar a perna perna da da minha minha mãe, mãe, não. não. E E minha mãe faleceu e não não perdeu perdeu as as pernas. pernas. Morreu Morreu com com seus seus membros. membros. E E olhar olhar para pra minha minha mãe, mãe, parecia parecia o o rosto rosto dela. dela. Eu Eu queria que queria minha que mãe minha mãe estivesse estivesse viva. viva. Para Pra ela ela ver ver o o que se que se tornou, tornou, cara. cara. O O remédio remédio que eu dei que a a ela, ela queria queria ter ter dado a dado a ela. ela. Mas Mas que que Deus Deus possa possa abençoar a abençoar a sua vida, sua vida, você você possa ter a possa ter a oportunidade, oportunidade, ainda ainda hoje. hoje. Talvez Talvez estiver estiver dormindo dormindo sua sua mãe, mãe, seu seu pai, pai, acaricie acaricia a a cabeça cabeça dela. dela. Um Um dia dia olha olha para para tua tua mãe, mãe, teu teu pai, pai, e e simplesmente simplesmente diz diz assim, assim: mamãe, a mamãe, a senhora é senhora é muito muito importante para importante mim. para mim. Se um Se dia um dia sua sua mãe ou mãe ou seu seu pai lhe pai lhe magoou, magoou, irmão e irmão e irmã, irmã, perdoa, perdoa. cultiva o Cultiva o laço laço do do amor amor dos dos seus seus pais, pais. que Que amanhã amanhã pode pode ser ser tarde, e tarde, e amanhã você amanhã vai você se vai se arrepender arrepender profundamente. profundamente. É É isso que isso que nós nós sabemos. sabemos. Que testemunho de vida, né? E a E a gente gente vê vê aí, aí, esse esse é é apenas apenas um. um. Durante, acredito que 12 ou 13 ou 14 anos de caminhada com o Valdir, tem muitos testemunhos. E a gente sabe o quanto Deus é para a nossa vida. 10:05 na mais querida da cidade, Rio Grupo FM. Hoje, no programa Jesus Canta Comigo, no podcast cristão, nosso irmão Valdir, da comunidade Católica Resgate, um homem de Deus, um homem que deixa a vontade de Deus acontecer em sua vida, na sua família, e com certeza tem grandes testemunhos no Valdir. Tem grandes testemunhos, com certeza. Esse é apenas um, irmão. Vejam o quanto Deus faz maravilhas. E muitas vezes faz maravilhas em nossa vida, irmão Valdir. Mas muitas vezes nós não enxergamos. Nós colocamos muitas vezes uma barreira nos nossos olhos e só faz reclamar, reclamar, reclamar e reclamar. Eu guardei um momento da minha vida, uma pregação aqui com o Jó, um domingo que Petrus não veio, e eu guardei essa mensagem para a minha vida, que Deus sempre nos dá mais. Deixe a graça de Deus acontecer e viva esse mais um dia na presença do Senhor. Amém. Vamos lá para a quarta pergunta. Ai, Senhor, você é maravilhoso demais, Jesus. A quarta pergunta é: eu sei que Valdir exerce o ministério de pregação e é um dos grandes pregadores que eu vi pregar já, tenho muito admiração, muito carinho. E para você, Valdir, na sua caminhada com Cristo, o que você viu durante todo esse período? O que é mais difícil na caminhada com Cristo? João, eu acredito que na minha caminhada, o mais difícil que eu encontro todos os dias é ser fiel à fidelidade. A fidelidade tem uma frase que as pessoas usam muito: Deus é fiel. E nós somos fiéis com Deus. Porque assim, quando eu olho para minha família, quando eu olho para minha esposa, lá no altar, eu prometi ser fiel. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença.
A fidelidade é uma coisa que vai muito além daquilo que a gente muitas vezes para meditar sobre ela. Quando você olha para a família, você ser fiel a ela. Se olhar o seu pregado dentro da igreja, as pessoas aplaudirem, que é uma palavra que mata a vida de pessoas. Mas quando você sai dali, há um desafio muito grande, você botar em prática aquilo que você pregou. Então, pregar é maravilhoso. Pregar é algo que nos realiza, nos deixa às vezes com ela lá em cima, se a gente não tiver a humildade de saber que é Deus fazendo em nós. Então quando sai daquela igreja e você pensar e dizer assim, eu preguei primeiro para mim, agora eu vou ver aquilo que preguei. Você está na faculdade e você saber que você precisa ser fiel à sua esposa. Você está na escola, você está no trabalho, você está na rua, aonde você estiver. E a fidelidade simplesmente não é você só trair, mas é uma conversa que não deveria você ser fiel aos seus filhos. Mas você só consegue ser fiel e viver essa fidelidade se você primeiro for fiel a Deus. Claro que nós somos pecadores. Claro, isso não é coisa de se discutir. Mas se Jesus disse que nós teríamos que ser fiel, é ser fiel até o fim. Agora, quando a gente para e diz assim, eu aceitei Jesus e eu não vou viver esse processo de parar e pensar que nós vamos passar por momentos difíceis, que Deus até poderia fazer, e Ele não faz, porque Ele sabe o melhor para cada um de nós. E a fidelidade, quando você está entre irmãos, você ser fiel a Deus, você testemunhar quem é Deus, quem é Jesus Cristo na sua vida. Você ser fiel simplesmente, mas você só vai conseguir isso, eu acredito, a minha convicção, se você for fiel antes a Deus. João, eu só tive um encontro com Deus. Eu nunca me afastei de Deus. Claro, passei por momentos difíceis, mas eu nunca disse que eu vou me afastar da igreja. Eu vou procurar outra coisa. Eu serei fiel aqui, no meu lugar. Daqui ninguém me tira, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Porque ser fiel não sai no momento bom. É também no momento difícil, no momento de prova. Porque Jesus foi fiel até o fim. Ele não olhou para trás. Ele pegou a sua cruz e ele sabia que existia um cavalo esperando. E lá existia um altar que era a cruz. E lá ele seria morto crucificado. Então todos nós vamos passar pelo Calvário. Então você precisa viver essa fidelidade para chegar até o Calvário na graça de Deus. Porque se você não for fiel, meu irmão, nós não vamos conseguir. Não vamos conseguir. Porque a infidelidade é fruto do pecado. E a fidelidade, o amor com Deus, é fruto de Jesus Cristo. É Ele que é o amor, é Ele que é a esperança. E nós vamos suportar isso até o fim, só com a fidelidade, cara. Quando eu olho para minha esposa, eu olho assim e digo assim, vamos ficar velho. Será que vamos ter avós? Nós juntos, cabelo branco, até o fim. João, tem gente que diz assim, eu sou homem. Eu tenho muitas mulheres. Difícil é ser uma mulher só. Difícil é você ser fiel a ela até o fim. Ser fiel até o fim a seus filhos. E um dia ter a graça de você estar em um leito no hospital, à beira da morte, e seus filhos olhar para você e dizer assim, meu pai fez o que queria que você fez. Isso será a maior lição da minha vida. É meu filho olhar para mim e dizer assim, não simplesmente usar aquelas frases, combati o bom combate, mas eles olharam para mim e dizer, eu sei quem é meu pai, porque eu vivi com ele dentro da minha casa. Ele foi fiel a mim, a meu irmão e a minha esposa. Isso é fidelidade. Para mim, o meu maior desafio é ser fiel. E eu peço a Deus todos os dias. Quando eu fui para a faculdade,
O O meu medo era de me afastar de Deus. Porque Porque eu via tantas coisas, tantas conversas, mas Deus era muito maior do do que que qualquer qualquer provação que que pudesse surgir. Há Há mais ou menos 12, 13 anos atrás, o o cara cara que que trabalhava trabalhava comigo no veterinário, ele queria arrumar uma bolsa para mim na rural. queria Queria me me colocar colocar numa numa república. república. Eu Eu só só ia ia estudar. estudar. E eu E eu não não quis. quis. Hoje Hoje eu eu entendo que há que há 13 anos que eu entrasse naquela faculdade, eu me perdia. Eu Eu não teria força força suficiente para suportar a provação. E E hoje eu peço a Deus a a graça graça de de ser fiel. Aquela Aquela mulher mulher agora que agora talvez esteja me escutando, vá me escutar. E E meus filhos, serei fiel a vocês até o fim, porque o Senhor vai me dar as armas que preciso para lutar todos os dias. Porque o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha rocha e a minha proteção. Ele estará comigo todos os dias. Amém. Eita glória! Louvado seja Deus. É isso aí, meu irmão. A gente acaba escutando, acaba aprendendo, porque é uma aula. O E aqui está nos instruindo, ensinando. Se prepara para você se casar. Se Deus quiser. Isso aí, pessoal. O mais difícil é É ser ser fiel fiel a a Ele. Ele. Ele é fiel, eu acho que Ele ele é merece mais essa essa vida. vida. Todo dia ele tá mais um dia. Bora Bora botar mais um dia, melhora. Seja um homem melhor, né? Melhor um filho, um esposo, uma esposa melhor. E a gente muitas vezes fica, não, Senhor, fica falando. Seja fiel a Ele, irmão, até o fim. A melhor coisa que a gente faz na nossa vida é se entregar inteiramente a Deus. É a melhor decisão. Então, se entregue seu coração, sua família, sua casa, seu trabalho, tudo que você tem, entrega a Ele. E seja fiel até o fim. Se revista da armadura de Efésios e vai combater o bom combate. Azenilson, vamos lá? A quinta pergunta. Eita, essa aí eu gosto dessa pergunta. E aí a gente vê durante todos esses momentos, durante todo esse momento que estamos aqui com o nosso irmão Valdir, a gente vê que cada resposta dele, João, sempre vem testemunho de vida, sempre vem algo verdadeiro, algo do coração, algo mostrado do que Deus fez, do que Deus faz, do que Deus continua fazendo. Quinta pergunta. Como Valdir conheceu Jesus? Nilson, eu tinha ouvido falar muito de Jesus, mas conhecer verdadeiramente eu não conheci. Jesus foi bondoso comigo, ele é bondoso, mas ele colocou a minha esposa. Colocou a minha esposa no meu caminho. Tava tudo perdido pra mim. Quando eu comecei a namorar com Cláudia, até 4 meses eu não gostava dela. Não gostava. Mas tinha algo nela que eu não conseguia fazer como fazia com qualquer outra pessoa. Tinha algo nela que era como se fosse algo que não permitia que eu tocasse, porque existia algo nela diferente. Só que dentro desses 4 meses, mais ou menos, a minha mãe faleceu. Aí foi que eu disse, preciso virar a chave. Aí comecei a me relacionar com ela e aprendi a gostar mais. Porque assim, pessoas dizem assim, foi um amor à primeira vista, né? Eu não. Eu fui construindo junto com ela.